Fala galera, meu nome é Jairus Bezerra e hoje nós vamos estar falando sobre a escalada do conflito no Oriente Médio. Vamos estar fazendo análise de mercado, o que pode acontecer, né, com os ativos que nós temos costume de operar aí todos os dias, né, com a entrada dos Estados Unidos, né, no conflito. Nós temos essa escalada, aumento do medo, né, no mercado. Nós já tivemos aqui, né, eu acredito que vocês estão por dentro das principais notícias aí, né, que tem acontecido no mercado, que os Estados Unidos atacou as bases nucleares do Irã, né? Aqui aparece a imagem, né? Imagem de satélite já atual, né? Mais atualizada hoje. E nós vamos estar comentando sobre isso, né? Justamente sobre o que pode acontecer com o mercado. Vamos analisar ativos como Dow Jones, Nasdaq, o nosso Gold, né? Que é um dos nossos ativos preferidos aí. E eu vou estar analisando também o Bitcoin, né? Bitcoin que não é um ativo que eu não tenho muito costume de trazer aqui, mas eu acho importante trazer o Bitcoin justamente porque é um ativo que ele fica aberto 24 horas. Então ele é um dos únicos ativos que a gente já tem uma reação no mercado, né? Talvez a gente consiga antecipar o que pode estar vindo por aí, né, a acontecer hoje, né, às 20 horas, horário de Brasília, com a abertura do mercado, né? Então hoje eu pretendo fazer uma live de abertura do mercado para a gente reagir, né, a justamente essa possível liquidez que a gente pode ter hoje, né, com essa escalada na guerra no Oriente Médio, tá? Então, meu ponto de vista, né, para o Bitcoin, quero deixar bem claro que esse é o meu ponto de vista. Isso não significa que é uma verdade absoluta, tá? Meu ponto de vista é que o Bitcoin não é um ativo de proteção, é um ativo de alta liquidez, é um ativo que as pessoas procuram para, digamos assim, se livrar da inflação que as moedas têm, né? Que a moeda de cada país tem, né? Inflação. Então, o Bitcoin ele acaba sendo um ativo de proteção, mas não igual o ouro, né? E não igual outros ativos que a gente tem por aí. Mas para mim, por ele ser um ativo muito novo, que a gente tem poucos dados, não é igual o ouro que a gente já tem, ó, muito tempo, né? O Bitcoin ele acaba sendo um ativo de alta liquidez. E por ele ser um ativo de alta liquidez, ele é um ativo de alto risco. Se tem alto risco e a gente tem medo no mercado, a gente vai procurar proteção. Então a reação do Bitcoin logo de cara, né, é uma possível baixa, né, para esse ativo. Às vezes a gente pensa que ele é um ativo de proteção, mas não, ele é um ativo de alta liquidez, de alto risco. Então as pessoas tendem a fugir desses ativos de alto risco em momentos de incertezas no mercado. Tá? Então, para mim, Bitcoin ele tende a fazer movimentos de baixa, pelo menos nesse primeiro momento, né? Talvez depois a gente possa até ver movimentos de alta, mas acho muito difícil, tá? Eu realmente acredito nesse Bitcoin numa baixa. Nesse momento aqui no gráfico diário, né, como o Bitcoin é um ativo que não fecha, a gente tem aqui já um período de desvalorização de 4,5% para esse Bitcoin, né? No momento ele está com 4% de desvalorização. Eu acredito que ele pode vir até essa média aqui de 4 horas. Ele pode vir bem mais ainda, né? Eu vou deixar marcado essa região. Média de 4 horas não, me perdoem. Média do diário, né? Então esse Bitcoin aqui ele pode acabar vindo ainda mais para baixo, tá bom? Muito cuidado ao operar esse Bitcoin. Agora vamos para o nosso querido ouro. O ouro, como vocês bem sabem, é um ativo, ele já tem um histórico gigantesco, já está aí há muito tempo no mercado. Nós temos dados históricos, né? Se você for pegar aí datas como períodos em que aconteceram guerras, períodos de pandemias, né? Que a gente teve pandemia Covid, né? De 2019, 2020 ali. O ouro, sempre que a gente tem esses movimentos de incerteza no mercado, de medo, de crise econômica, de guerra, de qualquer situação que traga instabilidade ou medo para economias mundiais, a gente tem uma valorização do ouro, né, como um ativo de proteção. Então as pessoas tendem a comprar ouro nesse período. A gente fala sobre governos, a gente fala sobre instituições financeiras, a gente fala sobre bancos mundiais, né? De todas as potências mundiais aí que a gente tem, né? Comprando ouro.
Então, o ouro, ele sim, é um ativo de proteção, justamente para, digamos assim, equilibrar uma carteira, uma carteira de investimento bem elaborada. Com certeza tem que ter ouro nela para ter essa proteção, né? Então, o ouro tende, nesses períodos, a ter uma valorização. Então, eu espero, para esse momento, como é um momento de geopolítica delicada, né, as tensões estão no máximo, os Estados Unidos atacou as bases do Irã, o Irã possivelmente pode retaliar, né, essa ação dos Estados Unidos, e eu realmente estou acreditando que eles não vão ficar quietos, eu não acho que eles vão ficar parados, né, e os Estados Unidos falou, né, na sua fala ao vivo que ele fez ontem, né, às 23 horas, para os americanos. E ele falou, deixou bem claro que ou o Irã terá paz ou o Irã terá guerra. Então, dependendo da forma como o Estado Islâmico lá se posicionar do Irã, né, a gente pode ter um aumento, uma escalada ainda maior nessa guerra. Tá? E isso com certeza vai fazer com que o nosso querido ouro abra com gap de alta aqui, né? É uma grande possibilidade para essa noite. Eu pretendo fazer uma live, tá, com vocês. Eu quero estar aí às 20 horas acompanhando essa abertura, esse movimento desses mercados e vendo em tempo real aí se está condizente, né, com a nossa análise que a gente está fazendo aqui. Se a gente vai conseguir fazer essa interpretação, né, e realmente vai estar acontecendo na abertura do mercado nos próximos dias, tá bom? Então vamos estar ao vivo hoje no YouTube, aqui nesse canal. Às 20 horas eu conto com a presença de todos vocês. Muito bem, vamos trocar essa ideia. Tá? Então eu espero o ouro com valorização. Eu já havia marcado, tá, algumas regiões. Para quem acompanha os vídeos nesse canal, tá acompanhando, sabe que eu comentei. Eu espero esse ouro retornando lá ao topo histórico, né, a $3.500. Eu deixei marcado aqui essa região, que eu realmente estou esperando que esse ouro retorne lá a esse preço novamente, essa região de preço. A gente tem aqui, deixa eu pegar minha canetinha, uma análise para a gente fazer aqui de uma possível expansão e continuidade de movimento para esse ouro. Esse ouro, ele vem, ó, fazendo movimentos aqui que são bastante previsíveis, né? Ele faz um movimento de alta, ele vem, ele faz essa correção, volta no suporte. Deixa eu só pegar um pouquinho mais grosso. Volta no suporte, próximo de média de 21 períodos, e ele novamente expande para cima, faz uma máxima novamente, retorna na região de suporte, próximo de uma média, e novamente ele faz expansão do movimento, retorna próximo de um suporte que a gente já deixou marcado aqui nessa região, próximo de uma média de 21 períodos, e demonstra que talvez ele dê continuidade para ir buscar lá esse topo histórico, tá? Esse é o meu ponto de vista por agora nesse ouro, né? E semana passada, né, a gente teve a rejeição desse preço aqui, né, nessa região, deixando o pavio já, deixando a entender que esse ouro, ele realmente está rejeitando essa região de preço aqui, com essa região de suporte, né, e que ele pode hoje abrir com gap e dar continuidade a esse movimento lá para cima, tá bom? Então esse é o meu ponto de vista para o ouro hoje, né, do que pode acontecer para ele hoje ainda, né, e para os próximos dias. Então bastante cuidado ao operar esse ouro, tá? Possivelmente a gente vai ter bastante liquidez, então eu espero aí uma alta de pelo menos 3,87%, algo próximo de uns 4% ali, tá? Para esse ouro. Agora vamos falar sobre Dow Jones e Nasdaq, né? São dois ativos aí que a gente opera todo santo dia e a gente tem bastante familiaridade com esses ativos, né? Principalmente para operações de day trade. A gente não costuma fazer operações de swing trade nem position trade nesse Dow Jones nem nesse Nasdaq. Geralmente são operações de day trades. Então a nossa análise sempre é visando mais o diário, né? Mas eu posso deixar aqui meu posicionamento e o que esperar para os próximos dias, né? E para esse Dow Jones aqui, com esse Nasdaq, o que eu faria? Primeiro, eu tentaria ver e entender o que poderia acontecer com esse VIX, né? Que é o índice de volatilidade do S&P 500. É o índice que mede o medo do mercado. E aí a gente
ver aqui realmente as incertezas do que pode acontecer com a economia americana, os medos, né? Se realmente o mercado está apreensivo ou se o mercado está tranquilo. Se na segunda-feira esse VIX aqui disparar para cima, isso demonstra medo para a economia americana. Com essa entrada no conflito, né? Possivelmente isso pode acontecer. Se isso vier a acontecer e se confirmar, que sempre que esse ativo aqui ele tem um pico de alta, um aumento, representa um medo, isso representa algo que está acontecendo, pode ser em relação à economia, à recessão, a guerras mundiais, a pandemias, né? A gente tem o período da pandemia lá do Covid-19, também foi um período em que esse VIX aqui deu um boom para cima, que foi aqui em março de 2020, né? Foi o período aí da pandemia. Então, eu ficaria de olho nesse VIX aqui, o que poderia acontecer com base, né, na reação desse índice aqui, que é o índice do medo de volatilidade. A gente consegue ter uma interpretação do que pode acontecer aqui com o Dow Jones e com o Nasdaq. Mas a princípio, né, eu esperaria um gap de baixa para os índices, assim como o Bitcoin lá, que é um ativo de alta liquidez. O Dow Jones não seria um ativo de proteção, nem o Nasdaq também, que seria um ativo de alta liquidez. O Nasdaq tem empresas como a Nvidia, Google e outras empresas aí de tecnologias que geralmente tendem a ter alta liquidez, né? Então, eu acredito que a liquidez desses mercados, dessas empresas, podem acabar saindo um pouco e indo para ativos de proteção, né? Como ouro, títulos públicos, né? Tesouros, né? E ativos de segurança, né? Ativos de proteção. Então, eu espero realmente que possa acontecer um momento de baixa. Talvez se Dow Jones volte nesse fundo aqui, a testar esse fundo, né? De uma forma mais agressiva. A gente chegou a fazer uma análise nesse Dow Jones que ele poderia chegar realmente nessa região aqui desse fundo, ele bateu o alvo. Para quem acompanha os vídeos aí do canal, viu a gente fazendo essa análise aqui, ele bateu lá o nosso alvo. E a gente falou que se ele poderia testar esse fundo aqui, se ele perdesse esse fundo, o próximo alvo seria lá embaixo, naquele próximo suporte. Mas a gente tem essa região ainda aqui, pelo meio aqui, o preço também pode segurar nessa região aqui, próximo a esse fundo. Mas o alvo interessante para a gente seria lá, naquela nossa marcação roxinha ali que a gente fez, a região de suporte ali, tá? Então, a gente pode esperar talvez se Dow Jones retornando a esse fundo, se de repente ele chegar a perder essa região aqui, talvez a gente possa buscar operações de vendas mais longas, mais abaixo, né? Algo em torno daquele fundo, desse próximo alvo aqui, lá próximo dos 40.684 dólares, tá? Pro Nasdaq é a mesma coisa, só que esse Nasdaq aqui, ele tá pra mim, ele parece um pouquinho mais bonito que o Dow Jones, tá? Pela seguinte situação, ó. Se você analisar para aqui, ó, o mercado ele vem fazendo quase que uma meia-lua aqui em cima, né? Quase que uma casinha aqui, né? Ao contrário, assim, ó. Quase que isso. E aqui a gente tem algumas regiões de rejeição do preço da compra, né, desse ativo. A gente tem uma rejeição aqui, tem rejeição aqui, 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 aqui e aqui. Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa aqui foi uma rejeição bastante forte, tá? A nona rejeição que a gente teve ali foi bastante forte. E a gente tem essa região aqui como região de suporte, tá bom? Então, o que eu acredito que pode acontecer? A gente pode abrir esse mercado com gap de baixa, tá? E eu acredito que o Dow Jones pode estar voltando a essa região aqui desse fundo, testando novamente esse fundo. Se ele perder esse fundo aqui e confirmar fechamento abaixo, a gente pode estar esperando esse mercado retornar na média de 4 horas, mais ali embaixo. Talvez, possivelmente, a gente esteja vendo... Opa, deu uma bugada aqui. Talvez a gente esteja vendo esse Dow Jones, esse Nasdaq, desculpa, testando essa região, testando essa região aqui e possivelmente rompendo, buscando a média lá embaixo, a média de 4 horas. Então, bastante atenção, mercados bastante apreensivos, com bastante liquidez, tá? A gente já fez uma análise geral aqui dos ativos, né, que a gente pode esperar.
Eu acredito nesse Dow Jones e nesse Nasdaq abrindo com gap de baixa, Dow Jones buscando fundo ali, o Nasdaq também com possíveis regiões em que ele pode romper fundos e buscar preços ainda mais baixos, e o ouro possivelmente abrindo com gap de alta e buscando novamente topo histórico. Bitcoin talvez corrigindo um pouco mais de movimento, Bitcoin já está ali próximo dos 100 mil dólares, né? Já está até abaixo, né, da região dos 100 mil dólares, né? E talvez ele possa vir mais abaixo aqui, próximo dos 93 mil dólares, tá bom? Muito cuidado, muita liquidez no mercado bastante apreensivo, medo generalizado, então tomem bastante cuidado, tá? No geral é isso, a gente já está meio que por dentro de tudo que aconteceu, né? Eu tenho observado que tem tido algumas notícias, né, em sites de geopolítica aí falando sobre possíveis ataques cibernéticos do Irã ao Estreito de Hormuz, ataques a GPS de navios, né, para dificultar a passagem ali naquela região. Então possivelmente a gente pode ter aí mais à frente esse canal bloqueado talvez pelos países parceiros do Irã ali naquela região. E se isso vier a acontecer, a gente possivelmente vai ter uma alta aí no preço dos barril dos petróleo, né? E qualquer ativo ali que é derivado do petróleo pode acabar tendo um aumento nos preços, né? Então, tomar bastante cuidado com isso também. Possivelmente que o petróleo vá ter um aumento também aí, devido a esse conflito no Oriente Médio, tá? Então, vamos dar uma passada aqui pelo calendário econômico antes que a gente esqueça. Nós temos bastante dados para essa semana, eu já dei uma verificada aqui. E a situação é complicada, galera. Bastante liquidez para essa próxima semana. Mês bastante complicado, tá bom? Vamos filtrar aqui. Vamos colocar a relevância de 3 tourinhos somente. Aqui, segunda-feira, dia 23, a gente já começa tendo PMI industrial e PMI do setor de serviços, às 10h45, próximo do horário de abertura de mercado americano, entre as 10h30 e as 11 horas, tá? É esperado bastante liquidez para segunda-feira. Primeiro, com a questão do conflito, né, da guerra, já vai trazer liquidez para o mercado. Mas a saída desses dados econômicos aqui, talvez o mercado nem esteja tanto olhando para esses dados econômicos. Talvez o mercado esteja mais preocupado com o Oriente Médio. Talvez esses dados aqui não tragam tanta relevância. Mas nós temos que ficar atento, porque são dados importantes que vão sair essa semana, tá? Não vamos deixar de dar a devida importância a esses dados, tá? Então, na terça-feira teremos PMI. Na segunda-feira teremos PMI, na terça-feira teremos confiança do consumidor e a fala do presidente Powell, presidente do Fed, do Banco Central, tá bom? Às 11 horas. Na quarta-feira teremos depoimento novamente do Powell e teremos vendas de casas novas. O que na quarta-feira muito provavelmente vai trazer mais liquidez vai ser a fala do presidente, tá bom? Na quinta-feira nós teremos PIB dos Estados Unidos, trimestral, e pedidos iniciais para seguro-desemprego, que vai sair um pouquinho mais cedo, né, do que o normal. Para esses dados dessa semana, vai sair às 9h30. E isso também vai trazer liquidez para o mercado, principalmente o PIB dos Estados Unidos, tá bom? Na sexta-feira nós vamos ter um núcleo de índice de preços, PCE. Isso daqui também traz bastante liquidez para o mercado e vai sair um pouquinho mais cedo às 9h30. Isso daqui traz liquidez porque está diretamente ligado às empresas americanas, tá bom? Então é esperado uma volatilidade para os índices, né? Como Dow Jones e Nasdaq. E S&P também. Tá bom? Então uma semana bastante cheia de dados econômicos, muita liquidez para o mercado. A gente tem que ter muito cuidado essa semana. Eu peço vocês muita atenção para vocês traders que acompanham aqui nosso canal. Peço para que vocês tenham responsabilidade, que vocês operem com consciência, para que vocês pensem, digamos assim, quero fazer uma alavancagem, vou aproveitar a liquidez do mercado. Depende do momento em que você está. Se você está no momento em que você tem uma gordura, digamos assim, que você possa fazer esse tipo de estrutura de operação, beleza, legal, bacana. Mas se você não tem, evite exposição.
e nós teremos alta liquidez nessa próxima semana para o mercado, finalizando esse mês de junho, tá? A última semana de junho. Mercado bastante volátil. Então, minha recomendação para você é: aumente o tamanho dos stops, tanto do gain quanto do loss, para que você tenha um espaço maior, para que essa liquidez, para que você consiga o preço oscilar dentro dessa liquidez e você conseguir se posicionar bem na operação. Porque se você faz stops muito curtos com o mercado com alta liquidez, é muito provável que a liquidez do mercado possa te engolir. Existe uma coisa chamada Smart Money. Talvez vocês conheçam esse conceito, eu já falei aqui nesse canal sobre esse conceito. E geralmente o Smart Money, ele acaba pegando a gente em alguns momentos de alta liquidez. Então, é interessante que operem com stops maiores, tá? E diminuam o lote, o tamanho do lote pela metade. Reduzam o lote e aumentem o tamanho dos stops. Acaba que, se você dobra o tamanho do seu stop e diminui o lote pela metade, acaba que o resultado é o mesmo. Só que a exposição, o tamanho da operação e a liquidez que o mercado tem, acaba se ajustando melhor à situação do mercado do que você operar com stop curto ou um lote grande. E o mercado está com alta liquidez. Não faz sentido, galera. Não faz sentido. Até mesmo por causa de se a gente tiver presenças de gap, e esses gap podem acabar pulando seu stop. Já pensou você estar alavancado, por exemplo, na abertura do mercado agora às 20 horas da noite, e o mercado abrir com gap e pular seu stop loss, pode engolir a sua conta inteira. Então, muito cuidado essa próxima semana. Eu vou ficando por aqui. Eu não vou estender ainda mais esse vídeo. Eu conto com vocês para nossa live hoje às 20 horas. Vamos estar no YouTube aí, vamos acompanhar essa abertura do mercado. Vamos ver se realmente está condizente com a nossa análise ou se vai ter alguma coisa diferente para a gente analisar, tentar interpretar sobre o mercado. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu deixo um grande abraço para você que assistiu até aqui. Eu peço que você compartilhe o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, sua opinião, o que você achou, se você concorda comigo, se você tem algum ponto diferente, se você tem alguma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou estar lendo e respondendo você nos próximos vídeos, tá bom? Deixo um grande abraço para todos e até a próxima.